Quando se culpa os outros, renuncia-se à capacidade de mudar. Esta frase é de Douglas Adams. Quando se culpa os outros, renuncia-se à capacidade de mudar. Muitas pessoas preferem ficar na zona de conforto, que eu chamo de zona de mediocridade. E muitas vezes costumam responsabilizar terceiros sobre o que acontece em suas vidas. Nada maior, não existe maior equívoco do que este. Atribuir ao outro a responsabilidade pelo que acontece na sua vida. A vida é sua. Então, não queira culpar Deus, não queira culpar o governo, não queira culpar outras pessoas pelo que lhe acontece. Na verdade, nós temos todos os dias a capacidade de decidir o que queremos fazer e o que não queremos fazer. É tão importante, dizia Steve Jobs, saber o que não queremos fazer quanto o que queremos fazer. Steve Jobs já nos ensinava isso. Então, aprenda a tomar decisões, e essas decisões são suas. É fundamental que você esteja preparado para fazer as escolhas certas. A responsabilidade sobre a sua vida é sua, de mais ninguém. O que acontece na sua vida é sua responsabilidade, de mais ninguém. Então, conscientize-se disso e perceba que nós somos as nossas escolhas. O que nos acontece hoje vai determinar o amanhã. O que fazemos hoje vai determinar o amanhã, né? Então, faça as escolhas certas. Faça as escolhas certas para que as coisas possam fluir de maneira satisfatória na sua vida. Uma outra coisa importante, uma frase que eu vi essa semana do Jorge de Lima, diz assim, ó, entre a raiz e a flor há o tempo. Entre a raiz e a flor há o tempo. Essa é uma lição da natureza, mas essa é uma lição da vida. Muitas vezes as pessoas ficam no corre-corre do dia a dia, né, numa vida muito intensa de ruídos, de correria, e não param para raciocinar, não param para refletir sobre as coisas da natureza, sobre as lições que Deus nos traz diariamente, sobre as lições do passado, da história. As pessoas não refletem, e esse é um grave erro. Por isso é que é importante olhar muitas vezes a natureza, porque a natureza ela é um grande professor, né? Então veja que coisa fantástica, entre a raiz e a flor há o tempo. É um tempo de crescer, né? É um tempo que a planta vai estar ali laborando, produzindo, se desenvolvendo, até um belo dia em que a flor desbota, ali desabrocha, né? A flor aparece. Então, veja, tudo isso é um processo. E veja que coisa interessante, né? Porque isso a gente pode associar àquela ideia do ovo, né? Que o pintinho está ali dentro, trabalhando, se desenvolvendo, né? Ganhando contornos, desenvolvendo o seu organismo, até um belo dia que ele começa a bater na casca para quebrar, porque ele está pronto para a vida nova, né? Com as empresas acontece isso. Com as empresas é exatamente desse jeito que acontece. Muitas vezes as pessoas não entendem a dinâmica empresarial e aí, por desconhecimento e ignorância, fica voando, né? E quer investir em ações. Ora, como assim quer investir em ações? Se investir em ações é investir em empresas e eu não entendo as empresas. Como eu quero investir em algo que eu não entendo? Isso é de uma estupidez brutal. Estupidez brutal. Então, nós não podemos ficar apegados à ignorância, que tem muita gente que gosta de ficar agarrado à ignorância. É uma decisão absurda, né? Então, a gente precisa ser inteligente. E inteligente significa dizer que a gente precisa aprender, se preparar, adquirir conhecimento, adquirir coisas, informações, conteúdos, aprender com a experiência de quem tem sucesso, de quem teve sucesso, aprender com as histórias de quem venceu na vida. E assim a gente pegar tudo isso e fazer a transformação das nossas vidas. E aí é preciso entender que entre a raiz e a flor há necessidade do tempo.
Nada acontece da noite para o dia. É preciso ter calma, é preciso ter paciência, é preciso acreditar que a resposta virá, que o dia de amanhã acontecerá, mas que precisamos fazer a nossa parte a cada dia. Ofereça o seu melhor e tenha a sabedoria de esperar o tempo atuar a seu favor. Isso é muito importante. Eu queria dizer assim para vocês: você é do tamanho do seu sonho, acredite nisso. Você é do tamanho do seu sonho. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal, no canal Café com Ações, aqui também no YouTube. Eu sou Cláudio Faleiro, para quem não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vindo a este canal. Este canal foi criado para transferir conhecimento e experiência, as coisas que eu vivi, aprendi, trago um diferencial competitivo que eu considero muito importante. Eu vivi dentro do mundo corporativo 30 anos da minha vida, convivendo com a administração das grandes empresas, diretorias, presidências, conselhos de administração, estudando o universo corporativo, adquirindo conhecimento com grandes autores, grandes pensadores do mundo empresarial, Jim Collins, Michael Porter, Han Charan, C.K. Prahalad, conhecendo executivos como Jack Welch, conhecendo o pai da administração moderna, Peter Drucker, lendo as obras desses autores, desses pensadores do mundo empresarial, fazendo cursos com professores de Harvard, de Stanford, e isso tudo foi me dando um know-how, um conhecimento, uma expertise, uma experiência acumulada, porque a teoria é importante, mas a experiência também tem o seu valor, tem o seu peso. Trabalhando para grandes empresários, grandes empreendedores, bilionários, isso foi formando a minha personalidade, formando quem eu sou e que me trouxe até aqui todo este conhecimento acumulado. A experiência na bolsa de ter quebrado, de ter me recuperado, de ter chegado ao primeiro milhão, segundo milhão, as coisas que eu fui aprendendo na prática, né? A experiência maravilhosa que eu tive com o Magazine Luiza, maravilhosa porque foi um grande ensinamento, né? Se eu não tivesse vendido as ações da empresa quando conseguia o que era considerado pelo mercado como uma excelente valorização, se eu tivesse permanecido 5 anos com as ações, eu teria tido um patrimônio de 37 milhões de reais em minhas mãos. Eu não soube aproveitar isso, porque eu fui atrás dos pseudos especialistas de bancos, de corretoras, que hoje eu já não sigo. Ouço alguns, poucos, e a grande maioria eu nem presto atenção, porque eu sei que eles não sabem absolutamente nada, né? São pessoas que procuram falar algumas coisas que têm alguma relevância em alguns aspectos do que falam, mas que do ponto de vista de construção de riqueza, de ajudar você a se tornar um milionário, bom, isso eles não sabem, porque eu acredito que eles não aplicam sequer na vida deles, né? Então, como eles podem ajudar o outro a conseguir algo que eles não conseguiram sequer para deles, né? A grande maioria, todos elitistas, ou seja, funcionários de bancos, funcionários de corretoras, funcionários de casa de análise. Muitos sequer investem, acredito eu, sequer investem. Então, esse é um pouco o perfil dessas autoridades que estão aí na nossa economia e na Bolsa de Valores. Cuidado com elas, cuidado com os especialistas. Então, a gente tem que seguir quem? Os especialistas? Não, óbvio que não. Escutemos, mas não para seguir. Temos que seguir os milionários, os que venceram. Então, a gente vai escutar sim o Luiz Barsi, a gente vai escutar o Warren Buffett, a gente vai escutar Florian Bartonek, André Jarkurski, Henrique Breda, André Street, a gente vai escutar a Luísa Trajano, o Fred Trajano, o Rony Mesler, o Abílio Diniz, o Jorge Gerdau, o Roberto Setúbal, a gente vai escutar essas pessoas me interessam, são elas que eu escuto. Acho que você tem que fazer a mesma coisa. O Rod Marques, né? São essas pessoas que obtiveram sucesso em suas vidas enquanto empreendedores, investidores, que nós devemos nos conectar. Pessoas de sucesso, elas sempre têm algo a nos transmitir e muitas das vezes são muito generosas, eu diria, porque compartilham com extrema satisfação o que aprenderam. Então estejam atentos a isso. Voltando, você é do tamanho do seu sonho, acredite nisso. Você é do tamanho do seu sonho, sonhe grande, diz Jorge Paulo Lema. Se você acredita nisso, sonhe grande. Ele costuma brincar
Sonhar grande ou pequeno dá o mesmo trabalho, portanto, sonhe grande. Mas lembre-se, o sonho para virar realidade, ele exige esforço. Na zona de conforto só tem a sombra da mediocridade. Fuja disso. Isso não te levará a lugar nenhum. Se afaste da multidão. Na multidão, burrice, ignorância, mediocridade, falta de visão. Se afaste dessa turma, né? Siga os caminhos menos percorridos, os menos movimentados. Isso faz toda a diferença. Ponha energia no que você deseja. Ponha energia no que você deseja. Estabeleça metas. Você precisa ter metas. Você precisa ter um plano estruturado. As empresas fazem isso, é o planejamento estratégico. Você precisa fazer o planejamento estratégico da sua vida. Você precisa ter um propósito, algo que vai guiar você ao longo da sua existência. Você precisa ter macro-objetivos, grandes objetivos, e nesses objetivos você precisa ter muito claro o que você quer fazer e, a partir daí, estruturar o seu planejamento para o como fazer, onde você quer estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, como você vai fazer para estar lá e quais são seus resultados, suas metas estabelecidas para cada um desses períodos. E assim você vai fazendo sua caminhada, lembrando sempre que essa caminhada é uma maratona, é uma prova de longa distância. Não queira atalhos, fuja disso, isso aí é coisa de picareta, coisa de bandido. Então não existem atalhos para o sucesso, não existem atalhos para a riqueza. Acredite nisso, por favor, eu quero o seu bem. Então se afaste de gente que diz o contrário. Toda vez que alguém lhe propor uma facilidade, tenha medo, tenha desconfiança dessa pessoa. Geralmente ele está querendo lhe passar a perna, então muito cuidado. O sonho precisa ser o seu objetivo final, mas para alcançá-lo você precisa ter um plano. Assim como as empresas têm um plano estratégico, você precisa ter o seu plano de vida, com este passo a passo de como você vai chegar lá, né? Se é seu objetivo final, como você vai chegar nessa reta de chegada? Como é que você vai conseguir realizar o que você espera realizar? Escreva o seu sonho, eu faço isso, escreva o seu sonho em um lugar onde você possa vê-lo constantemente, né? Eu tenho um caderno de notas, então eu coloco ali os meus sonhos, os meus objetivos, e eu procuro estar sempre lendo aquilo para vamos dizer assim, aumentando o meu foco, né? Então escreva o seu sonho em um lugar onde você possa vê-lo constantemente. Lembre-se, você precisa de foco, você precisa de concentração em relação a esses sonhos e você precisa de muita disciplina, porque não adianta apenas você estar motivado, nem todos os dias você terá motivação. Aí entra a disciplina. Nos dias que a motivação não aparece, a disciplina se estabelece como uma necessidade, né? Acredite, você é o principal responsável, não existe segundo, terceiro, você é o principal responsável por transformar o seu sonho em realidade. O canal Viver de Renda, ele foi criado para essa troca nessa ambiência, para a gente poder trocar experiências, para a gente poder conversar um pouco, para eu passar para vocês as coisas que eu vivi, aprendi, as experiências que eu tive na minha carreira profissional, na minha trajetória enquanto investidor. A gente fala aqui um pouco sobre os sonhos, sobre o planejamento, sobre a disciplina, sobre a motivação, sobre o conhecimento. Eu conto um pouco da minha história, dessa minha trajetória. Falo com muita naturalidade sobre erros e acertos, né? Porque eu vejo que muita gente só quer falar das coisas positivas, como se não houvesse coisas negativas, e eu aprendi que a vida tem altos e baixos, e a gente precisa tratar isso com muita honestidade, com muita franqueza, porque às vezes a gente olha e a rede social, parece uma utopia, né? Tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo realizado, mas não é assim que a vida toca, não é assim que a coisa acontece. Então a gente precisa ter essa capacidade, em especial porque eu aprendi com os grandes empresários, com os grandes bilionários, eles não se envergonham dos seus erros, muito pelo contrário, eles têm prazer de contar os seus erros, porque nesses momentos eles aprenderam bastante. Então eu sempre procurei tratar os meus erros como uma fonte de aprendizado, uma alavanca para eu me levantar e seguir em frente. Então,
aqui, por exemplo, eu já compartilhei o vídeo de como eu quebrei na bolsa em 2008, né? Maratona aí que você vai ver. E por que isso é importante? Porque aquilo foi uma pós-graduação. Foi um momento dramático na minha vida ter quebrado na bolsa, um prejuízo na época de 350 mil reais, entendeu? De 2008. Pensei que minha vida tinha acabado. Então, um momento dramático, um momento de muita tensão, de muita dor, mas, por outro lado, de muito aprendizado. Então, teve o lado negativo, sim, mas teve o lado positivo. Me ensinou muita coisa e eu consegui evoluir a partir desse aprendizado. E é isso que eu procuro aqui sempre mostrar para vocês, contar para vocês. O meu propósito aqui é inspirar vocês para que vocês alcancem a independência financeira que vocês almejam, que vocês desejam. Sim, é possível. É possível a gente conseguir construir a nossa independência financeira. Óbvio que as metas são diferentes, as suas são diferentes das minhas, cada um tem que ter a sua meta, né? Qual é o volume de recursos que eu preciso acumular para considerar que eu agora tenho a minha independência financeira? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Para um pode ser R$1 milhão, para outro pode ser 5 milhões de reais, para outro pode ser 10 milhões, 20 milhões, isso muda de pessoa para pessoa. Isso vai ser determinante para que você possa estimar o quanto de renda mensal esse montante vai poder estar gerando para você ter uma vida considerada por você próprio como satisfatória. Isso é importante, vá refletindo, né? Nessa reta final do vídeo eu destaco, investir é plenamente possível para todas as pessoas, desejável que todas as pessoas adquiram a capacidade de investir. Quanto mais cedo você começa, melhor. Por isso, eu sempre estou aqui provocando as pessoas para refletirem da seguinte forma. Tem filhos? Começa desde o nascimento deles a criar uma carteira de ações para eles, né? Naqueles momentos que o brasileiro tem um comportamento de gostar de fazer muitas festas, né? Da natureza do brasileiro, mas pensa assim, em vez de fazer festinha todo ano, marca algum períodos mais específicos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e no restante dos anos, né? Em vez de fazer festas, compra ações, dá ações, né? Dia das Crianças, Natal, vai dar um presente legal, é importante para a criança, mas pega uma parte do que você dá um presente mais barato e completa com o que você poderia dar de presente com ações. Vai fazendo isso uma rotina. Isso, com certeza, depois de 18, 20 anos que você estiver fazendo esse processo de forma muito consistente e habitual, talvez você já esteja deixando para o seu filho a oportunidade de viver de renda, né? De ter uma independência financeira. Isso muito jovem, muito novo, né? Não deu para fazer isso, eu despertei para isso aos 20 anos, aos 30, aos 40, tudo bem. O importante é começar, né? Então comece. É preciso disciplina, é preciso foco, é preciso conhecimento. Isso é uma coisa que você não deve abrir mão. Se prepare para investir. Você precisa ter um nível de sofisticação, de inteligência maior para ser um investidor, né? A falta de foco é uma das maiores armadilhas para os investidores. Quem disse isso foi Jorge Paulo Lemann, dono da Ambev, né? da Budweiser, dono do maior conglomerado da indústria de cervejas do mundo, o Jorge Paulo Lemann. Então ele disse, a falta de foco é uma das maiores armadilhas para os investidores. Quando tentamos, olha o que o Lemann diz, quando tentamos fazer vários investimentos ao mesmo tempo, fracassamos. Quando tentamos fazer vários investimentos ao mesmo tempo, fracassamos. Essa foi a minha experiência também. Em alguns momentos, quando eu quis ampliar muito o leque, não tive sucesso, né? Toda vez que eu quis ampliar muito o leque, eu não tive sucesso. Porque você começa a não concentrar tanto, não focar tanto, e isso gera distrações, e o que você poderia performar muito bem, de repente você já não vai performar tão bem, e assim acaba você se prejudicando quando você tem essa ideia
de que pode fazer vários investimentos ao mesmo tempo. Essa não é uma coisa positiva. Para mim não foi, e o lema reforça isso, que quando tentamos fazer vários investimentos ao mesmo tempo, costumamos fracassar, né? Qual a minha estratégia de investimentos? Entrando agora na parte final desse vídeo. Qual a minha estratégia de investimentos? O que eu recomendo? Bom, eu procuro investir apenas na Bolsa de Valores. Recomendo que você faça isso também. Não existe nada melhor do que a Bolsa de Valores para geração e construção de riqueza. Então, invista na Bolsa. Eu invisto 100% na Bolsa de Valores. Eu costumo escolher poucas e boas empresas. Poucas e boas empresas. Então, nada de carteira com 15 ações, 20 ações, 40 ações, 70 ações. Eu já ouvi pessoas dizer, eu tenho 70 ações. Que horror, um absurdo. Por quê? Porque você precisa de tempo para estudar empresas. Você vai estudar 70 empresas, você vai estudar 40, 20 empresas. Eu não consigo, com 15 anos de experiência. Será que você consegue? Eu acredito que também não. Então, invista em poucas e boas empresas. O que são poucas e boas empresas? Entre 5 e 7, no máximo 8. Não mais do que isso. Então, concentre em poucas e boas empresas. Isso é inteligente para um investidor ter sucesso, né? Ao longo de um período de um ano, você vai estar, em determinados momentos, com menos investimentos em ações. Essa é uma estratégia inteligente. Eu procuro fazer isso no início do ano. No início do ano, após o rally de alta do ano anterior, que geralmente ocorre no final do ano. Agora, por exemplo, estou esperando um rally de alta para outubro, novembro e dezembro. Aí, quando chega na virada do ano, lá pela segunda quinzena de janeiro, o que é que eu faço? Eu vendo uma parte das ações que eu tenho, em especial aquelas que subiram muito. Por que eu faço isso? Para ter uma liquidez de 30%, 40%, a depender até 50%, ter uma liquidez, ter dinheiro em caixa. Por que eu faço isso? Porque eu tenho a certeza, a convicção, pela experiência acumulada, de que a partir de fevereiro até maio, junho, vai haver uma correção na Bolsa. Vai haver uma correção na Bolsa. E eu quero estar com uma parte do meu recurso fora da Bolsa, em dinheiro. Para quê? Para aproveitar essa correção. Porque o melhor ponto de entrada é sempre quando você vê uma grande correção acontecendo. Então, esse ano, tivemos agora, recente, a Bolsa em 130.600 pontos. E ela despencou, foi a 108 mil e cravou um fundo duplo em 110. Ora, ali nos 110 mil pontos é o melhor ponto de entrada para todas as operações das ações que eu estou estudando e estão no meu radar. Então, se eu estou com dinheiro fora da Bolsa, e aí vejo que eu tenho ações que caíram muito, que já estavam sendo estudadas por mim, é nesta hora que eu encho-me de coragem e vou às compras. É o que o Warren Buffett diz. Nesses momentos de liquidação, de promoção, não tem que ter medo, tem que ter coragem e ir no contrafluxo, todo mundo apavorado, todo mundo com medo e você cheio de coragem, comprando. Então é assim que a coisa funciona. Poucas e boas ações, ter essa ideia de tirar uma parte no início do ano de recursos e deixar em dinheiro, esperando uma correção, porque na correção é o melhor ponto de entrada que a gente tem para comprar, investir no longo prazo. E aí você se afasta da volatilidade do curto prazo, você se afasta da confusão do ruído do curto prazo e aí foca no longo prazo. Porque no longo prazo o ruído não tem importância. No longo prazo o que vai prevalecer, o que vai predominar é o resultado da empresa. É isso que nos importa, é isso que vai fazer a diferença, certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje, o vídeo que eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa lógica, um pouco desses ensinamentos para que vocês reflitam. O investidor ele precisa refletir, ele precisa estar sempre pensando e criando convicções. Eu espero contribuir aqui para essa mudança do seu mindset, da sua mudança de mentalidade. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.